Bom, galera, tudo bem? Nós estamos aqui de novo com mais o nosso podcast Fala Treinador. Você está olhando aqui na tela, sempre vai olhar, está vendo ali? HomeBet, é o nosso patrocinador mor, né? E temos aqui também hoje uma novidade, ó. Esse aqui é a bola, é o melhor brinquedo do mundo. Essas duas bolas aqui, a bola é o melhor brinquedo do mundo, e realmente é. São duas bolas maravilhosas que você pode depois testar aí na sua casa. Procura saber sobre essa bola aqui, que a gente vai falar sobre ela aqui. E o nosso convidado de hoje, eu vou tentar ser muito breve, porque é um grande amigo e muito conhecedor do futebol, com uma vasta experiência, tanto no nosso país como fora do Brasil. Então eu vou apresentar a vocês Marcos Paquetá. E aí, irmão? Beleza? Beleza, amigo. Nós estamos tão bem entrosados que viemos com a camisa parecida. Se tivesse combinado, né? Olha, isso aqui realmente é um time vencedor. Se você, meu internauta, você vai desfrutar de um momento aqui maravilhoso. Não sai daí, não. E não se esqueça de participar, de entrar no meu canal lá, o Arthur Bernardes Coach, o Arthur Bernardes Treinador, dá um like, compartilha com seus amigos. O Fala Treinador está começando, é um bebezinho que está começando a crescer. Era um projeto que está indo devagarinho, mas com a sua ajuda, você dando like, você compartilhando com seus amigos, fatalmente nós vamos ter um crescimento com a sua ajuda. E o nosso objetivo é trazer pessoas como o Marcos Paquetá para trazer informações que vocês não conhecem. O futebol, ele tem muita coisa por baixo dos bastidores, por dentro, né, das células do futebol, que vão oferecer a você a oportunidade de conhecer e ter um bom entendimento do que é futebol. Porque eu sempre digo, às vezes você vai lá no campo, treinador, você é burro e tal, mas o treinador sofre muito. Então o Fala Treinador foi criado com o objetivo de trazer pessoas como ele e outros personagens que estão sempre vindo aqui para que você possa ter um pouco mais de cultura esportiva. Vamos lá, Paquetá. Meu amigo, eu estou aqui um tempão doido para trazer você, a gente não sabia que você estava no Brasil, então eu tenho aqui só para fazer uma pequena apresentação, eu vou abrir aqui a minha agendinha, e eu vou falar assim, en passant. Nascido em 27/8/1958, estou certo? Perfeito. Bom, então comecei bem. O Paquetá, ele vai se soltar já já. Ó, eu vou falar aqui alguns clubes assim de uma forma en passant, porque o homem trabalhou em tanto lugar, ele conseguiu passar por cima de mim, o cara trabalhou pra caramba, esse aqui é sinistro. Ó, eu vou falar aqui, ó, América, Al-Shabaab. Al-Shabaab. Da Saudia? Os Emirados. Foi. 88 foi o primeiro. Pois é, mas eu vi aqui a data, 88, 89, eu soube depois, mas bom, vamos lá, Flamengo, Under 20, né, vamos lá, o Sub-20, trabalhou na Fluminense, trabalhou na seleção Sub-20, Sub-17, trabalhou no Hilal, na Saudia, trabalhou na seleção da Arábia Saudita, que eu me lembro, trabalhou no Botafogo, trabalhou no Flamengo, e eu me lembro, Paquetá, quando tem muita coisa para falar aqui, rapaz, eu tenho que andar rápido, eu não sou o centro das atrações, o centro é você é o cara que vai fazer o nosso programa alavancar. Então vamos lá, como é que nasceu essa ideia de você ser treinador? Teve uma passagem como atleta, como jogador, como é que foi? Foi no salão, foi no futsal, como é que foi? Prazer em ter você aqui. Primeiramente, é um prazer rever o amigo pessoalmente, a gente só se fala por telefone, né? É verdade. Às vezes estando longe, até mesmo no Brasil, né, essa comodidade da internet acaba não nos privilegiando de estarmos juntos, mas é uma satisfação muito grande. E depois agradecer pelo convite e parabenizar pela iniciativa, porque são programas como o seu que vão esclarecer realmente como é a vida do treinador, como as coisas acontecem, e muitos às vezes não sabem, né? É o profissional solitário, né? Ele é solitário às vezes na vitória, é solitário na derrota, mas é importante estar assim, de uma maneira geral, especificando, né, tudo aquilo que o treinador faz. Bom, vamos lá. Eu fui criado em Paquetá, por isso é Paquetá, meu nome não tem nada a ver com Paquetá. Fui criado na ilha de Paquetá, fui muito cedo, desde 1 ano e 8 meses de idade. Lá eu acho que foi forjado para ser treinador, eu aprendi várias coisas ali que no futuro é que eu fui entender o porquê. Primeiro eu tive um treinador chamado Cicico, que era um pescador, não tinha nada a ver com futebol. Isso não é história de pescador não, é verdade. E ele era muito disciplinador, cobrava muito a perfeição. A disciplina em geral, né? O cuidado com o campo, outra coisa que ele me ensinou muito foi cuidar do campo.
né? Em cada jogador, cada menino daquele lá que queria participar da escolinha, tinha que tirar ali pelo menos uns 3 ou 4, 5, 6 pés de galinha para poder começar o treino. Sério? Então ele me ensinou o quê? A cuidar do campo, ter disciplina. Depois dali aconteceu de eu ir para o Satélite Clube Banco do Brasil, que era ligado, hoje é a ABB, né? Sim. Com o Dejaí Mazzoni, ele me escolheu, me selecionou num grupo, ao qual o Esdras, que é um amigo nosso, né? Vou falar dele. Já jogava. Eu acabei indo ali. O Dejaí, eu aprendi a fazer um trabalho de grupo, a importância da reunião do grupo. E depois dali eu fui para o América, fui convidado, fui fazer um treino no América, fui assim, selecionado também. Qual era a posição? Eu jogava de lateral direito, lateral esquerdo, volante, mas eu acabei a carreira de zagueiro, que o Djalma... Sério? Sério, porque o Djalma gostava que... E aí eu falo, o Djalma, eu aprendi a como escolher jogador, como ver jogador, depois eu fui ser preparador físico dele, porque ele me convidou. E eu acabei jogando de defensor porque ele gostava de defensor técnico. Então ele dizia que tinha que ter um jogador mais de chegar junto e o outro mais técnico. Isso é verdade. Assim eu acho que ele estragou um pouco a minha carreira, que eu não tive muito sucesso por causa do tamanho, né? Eu sempre tive esse problema do tamanho. O zagueiro, já com o tempo as coisas foram evoluindo, viram que os zagueiros tinham que ser de um porte mais alto. Mas ali eu aprendi muita coisa. Cheguei ao profissional, no América, no Vasco também. Joguei algumas partidas, fiquei no banco. No América eu treinava junto com um grupo de 7-4, aquele timaço do América, né, que tinha Ivo, Braulio, Alex, o Edu O Edu já estava no final. Já estava saindo, né? já estava saindo. Foi até pro Vasco, o Edu, na época. Né, o Braulio, enfim, tinham vários jogadores. Alex era um zagueirão. Gilson Nunes, né, que hoje é um amigo nosso, né? Então, acho que ali foi assim, um pontapé inicial. Depois eu fui estudar, porque do Vasco, quando eu fui para o Vasco, queriam me emprestar. Mas você se profissionalizou? Não cheguei a profissionalizar, porque o Vasco tinha um time muito bom, né? Jogadores. Era muito difícil, né? Como é que eu ia jogar na zaga? Você tinha Abel, você tinha o Geraldo, que veio do América. Geraldo, zagueiro. O lateral direito era o Orlando, do outro lado era o Marco Antônio. Então, dificilmente... Jogador de nível de seleção. Era nível de seleção. Então, eu passei praticamente 9 meses na equipe profissional, sem jogar, entrando um pouquinho. Mas eu vou de vez em quando te interromper. Sim, lógico. Porque o assunto com você, como todos os nossos convidados, é muito amplo. Sim. Pessoal, vocês têm muita riqueza de detalhe que eu gosto de explorar, porque é um lado que a gente também vive com isso há muito tempo. Quando você começou como treinador, qual foi assim o primeiro momento que você já sabia que você ia trilhar pela linha de treinadores? Não, na realidade, eu não queria ser treinador. Teu objetivo era a preparação, é isso? Meu objetivo era a preparação. Eu já estava fazendo universidade, que eu destranquei a matrícula, né? Eu estudei na UERJ, e quando jogava no Vasco não tinha oportunidade, eu tranquei durante um ano e meio, mais ou menos. E eu não queria ser o Djalma, do América, que, não, você tem estilo treinador, porque eu gostava muito de... Djalma foi uma referência para você. Djalma foi muita referência, muito. Ele me ajudou muito em todos os sentidos, né? Ele me deixava muito à vontade, e ele falou, não, você faz a experiência. Ele falou, você fica até dezembro, eu vou... Esse cara era um bom didático, né? Era. O Djalma... Eu digo assim porque ele teve a visão de te posicionar e gostava de você pelas suas virtudes, obviamente. Sim. Isso ajuda muito aqui depois, mais à frente, que nós vamos conversar sobre isso. Ele falou, vou perder um preparador físico, mas eu vou ajudar você a ser treinador. Ele me ajudou muito, muito. Em todos os sentidos, né? Lidar com grupo é diferente, você ser preparador físico, ser treinador. Mas foi muito bom. O Djalma ali foi assim, uma peça-chave nessa minha formação. E ele subiu para o juvenil, eu fiquei no infantil. E depois ele subiu para o júnior, eu fui para o juvenil e assim foi por diante. Então, assim, quando você chegou na seleção, como é que foi que você chegou na seleção sub-17? Bom, eu tinha saído do Flamengo. Fui para o Fluminense. Do Fluminense naquela época do Parreira, né? Do seu Enio, não sei se você lembra do Enio. Seu Enio é meu amigo. Pô. Isso foi muito legal. O Enio me chamou para ir lá para fazer esse projeto junto com o Parreira lá. Nós organizamos a base toda do Fluminense, em todos os sentidos, você possa imaginar, campo, vestiário, enfim, tudo.
E nesse caminho aí, eu fui até o 2001, mais ou menos, e aí eu terminei o contrato, né? Terminou o Fluminense ali, quis dar seguimento com aquela coisa, né? O cara nasceu no clube, prata da casa, enfim, é um direito que tem. Uhum. E eles optaram em pegar os ex-jogadores, pessoas que já tinham feito ali, depois da casa estar arrumada, né? Mas foi importante, nós deixamos um legado bom, que dali o Fluminense teve um progresso muito grande. E aí eu recebi a proposta de voltar para o Flamengo, né? Eu voltei para o Flamengo, fiquei 2 meses trabalhando e, para minha surpresa... Você lembra do ano? Foi 2001, mais ou menos. Não é um passado muito longínquo, não. 2001. E em 2001 eu voltei para o Flamengo trabalhando e eu recebi a proposta da seleção para trabalhar a categoria sub-15, que não tinha, a CBF não tinha essa categoria, para trabalhar para o sub-17. Nós montamos a equipe e acabei sendo treinador da sub-15, sub-17, sub-18, sub-19, sub-21. Então você ficou quanto tempo na CBF? Eu fiquei na CBF até 2004. Então foram 3 anos consecutivos. Consecutivos. E aí essa coisa de trabalhar, nós montamos a equipe sub-17, uma equipe estava pronta, a competição ia se iniciar logo, e aí foi muito bom, foram 2 anos de trabalho maravilhosos que nós conseguimos montar uma equipe assim, vou dizer assim, não de valores individuais, mas coletivamente muito boa, com vários recursos. Tanto é que foi para uma competição, ganhou todos os jogos, empatamos um jogo só, fizemos 15 gols, tomamos um gol e um cartão amarelo. Então foi um trabalho muito legal. Eu me lembro, nosso internauta que está aqui nos acompanhando, que quando eu estive com a Paulinha em 95, uma ocasião, eu nunca te falei isso. A gente trabalhava na Gávea e um determinado dia você estava dando um treinamento tático. E eu observei lá de fora, eu já tinha em 95 eu já tinha passado no Atlético Mineiro, no Goiás, no Sport, no Bahia, no Fluminense, eu tinha estado em Portugal, no América Mineiro, no Madureira, onde me projetou no início. Então eu já tinha assim alguma experiência para olhar e falava assim, pô, o Paquetá vai se dar bem, o Paquetá é bom. Ali, estou falando para você isso depois de tantos anos, eu já tinha certeza de que você ia ser um grande treinador para o nosso país. E eu não me enganei, porque eu me lembro que quando em 2003, eu estou dando uns saltos aqui, porque você ainda vai falar muita coisa, que você chegou lá nos Emirados com a seleção sub-20, foi isso? Sub-20. Que aquele trabalho foi um trabalho emblemático. O atual presidente da República chegou em Dubai e o Sheikh, da família Al Maktoum, que você conhece, né? Ele chegou e me pediu para ir lá recepcioná-lo. Ele estava saindo do país naquela hora. Eu fui lá, conversei e tal, ele perguntou quem era e tal, eu falei de você. Não falei especificamente, mas disse que eu era brasileiro e tal, que ele acha, que eu achava da seleção brasileira. Ele me perguntou e eu disse para ele assim, olha, nós temos uma chance muito grande de sermos campeões pelo treinador, pela comissão e pelos atletas que eles têm. Aí você começou, e aí, como é que foi essa história da... Não, primeiro tem que te falar, né, cara, que a recíproca é verdadeira, né? Da mesma forma que você ficava lá, eu também ficava do cantinho lá olhando. Várias vezes nós conversávamos no Alambrado, não sei se você lembra disso. Você via no Alambrado que a gente conversava, pô, eu tô aqui, tô fazendo esse trabalho aí, tá difícil, mas eu não sei se você lembra, mas eu lembro disso. Eu não lembro. Então é sempre bom, legal, né? Legal. Essa troca é boa, né? É ótimo. É saudável, né? Você ver o treinamento. Não tem nada demais isso. Não, tá louco. E as pessoas às vezes não gostam, né? Eu tive muito problema no Flamengo com essas coisas de treino. Na vaidade também, né? E com relação a isso, foi até bom tu ter tocado na Sub-20 de 2003, que foi assim um negócio... Nós chegamos de viagem e foi invertida a data. Porque não sei o que houve, até o local foi invertido. Não ia ser nos Emirados, a competição Sub-20. Certo. E aí o Branco tinha entrado, resolveu trocar o treinador. Era o Valinhos, né? O Valinhos, exatamente, jogou comigo o Valinhos no Serrano. Era o Valinhos, e ele resolveu trocar o treinador. E quando eu estava chegando para receber um bichinho lá, né? Aquela coisinha que a gente aproveitada, ele me chamou, tem uma reunião com você. Eu falei, eita ferro. Aí sentei lá com o Branco, tem uma missão para você. Eu falei, qual é a missão? Você vai dirigir a Sub-20. A Sub-20 está com... Não.
Eu acabei de ter uma reunião com ele, expliquei ele a situação e nós vamos trocar. Falei, legal, tá bom. Fazer o quê? Parte, né? Só que nós tínhamos, aí é a missão, né? Tínhamos 10 dias para trabalhar, a maioria dos clubes não queriam liberar os jogadores. Eu lembro disso, foi bem difícil. Fluminense, Cruzeiro, Santos e, se eu não me engano, Flamengo. Não queriam liberar, eram 4 times. Não, o Internacional também, não queriam liberar os jogadores. Então nós tivemos que fazer um treino, começamos com 13 jogadores, não levamos 9 jogadores que deveriam ir, e com esses 13 nós viajamos e os demais se encontraram lá. Tá vendo como é que é difícil? Então, aí você recebe críticas, né? Quer dizer, críticas é normal você receber, mas acho que quando vem a crítica, acho que antes de fazer a crítica, você tem que saber o porquê. Como foi? Tem que levantar, né? Lógico. Mas você vê que a equipe só começou a engrenar. Ela demorou um pouco. Depois que nós perdemos o jogo. Nós perdemos o jogo para a Austrália. Sim, eu acabou 3-0 o primeiro tempo. Foi 3-2. Nós demos 28 chutes no gol e acabou 3-2. E quase nós não classificamos. Foi muito difícil, eu me recordo. Sim. Nós classificamos como o melhor terceiro em segundo lugar. Que coisa, né? Que coisa. Isso eu até usei como forma de motivar os jogadores. É, legal, pô. Entendeu? Mas, então, acho que são histórias que muitas das vezes as pessoas o internauta não veem, né? fica encantado, sabe? Quando a gente traz pessoas assim com conhecimento que você tem, que você beber água aí, fica à vontade. Tranquilo. Então, assim, e quando você conquistou aquele título, eu fiquei muito feliz. Eu estava lá em Abu Dhabi, não foi? Em Abu Dhabi, a final foi na Abu Dhabi. Eu viajei, fui para lá e tal, acompanhei muito de perto, procurando ser o mais discreto possível. Qual foi a sensação que você teve quando você ganhou um título mundial? Embora eu acho que você já tivesse naquela época já um título mundial com a Sub-17. Com a Sub-17. Foram 3 meses de diferença. Cara, então você foi um privilegiado. Deus te abençoou muito. Abençoou muito. Mas você também tem muita competência, Paquetá. E eu acho que isso a gente tem que acrescentar aqui como um ganho para o futebol brasileiro, porque é uma marca registrada esses títulos que você obteve, né? Sim, Arthur, você tem razão, né? Sendo que nessa época o futebol amador, vamos dizer assim, amador, ele não é muito reconhecido, porque a seleção brasileira é a seleção brasileira. E nos outros países, os treinadores da base, eles são promovidos, né? Tem ali vamos dizer, um plano de carreira, vamos dizer assim, entre aspas. Mas eu acho que é o certo, né? Você vê que os alemães são assim. Não, os argentinos mesmo. Sim. Eu joguei contra o Hugo Pérez, esse último treinador, o Peck. Nós fizemos a final. É mesmo? Semifinal, fiz a final no Sub-17 e a semifinal no Sub-20. Entendeu? Então, mas você vê o confronto, né? A cobrança é muito grande, quer dizer, a exigência é muito grande. E na minha época se rotulava muito. É treinador só de base, não é treinador, entendeu? Que possa subir. E é interessante, né, Paquetá, que você fala esse tipo de comentário que é só de base. Esse, para mim, é o X da questão de um grande treinador. É a base, porque eu até queria te fazer essa pergunta. Você acha que a base te deu solidez para você chegar aqui no profissional com um embasamento tão profundo que você se sentia seguro para executar o que você queria? Sim, sim. Inclusive, no Flamengo, eu tive várias oportunidades de pegar o profissional, de subir para ser auxiliar no profissional, e eu sempre falei, não, eu preciso me preparar para assumir Bem consciente, né? Sim, eu preciso me preparar muito para assumir o Flamengo. Que não é fácil, não. Qualquer outra categoria, qualquer outro clube, não desmerecendo, né? Principalmente como vivia o Flamengo, uma situação muito difícil e com grandes jogadores. O que mudou de lá para cá no Flamengo? Olha, eu não tenho mais acesso vivenciado, mas mudou tudo. E aí eu estou perguntando, que obviamente é uma pergunta muito simples, mas você tem bastante conteúdo para explanar. Pelo que eu converso com os médicos que continuaram lá, o Juan mesmo hoje, acho que é um dos coordenadores, sim, né? Sim.
sei, coordenador técnico, não sei o que bem a função dele. Ele falou, professor, mudou muito. Aquele negócio da gente treinar atrás do gol acabou. Entendeu? Tem tudo, né? Tem tudo. Né? O Flamengo sempre deu... Fora o Flamengo, para estar aqui no Brasil, qual foi outro clube que você trabalhou que você sentiu assim, puxa vida, esse clube aqui me dá prazer de trabalhar? Olha, eu gostei do Fluminense, gostei muito do Fluminense. Teve quanto tempo lá? Fiquei uns 2 anos, mais ou menos, de 99... Qual a categoria? 2001. Eu fiquei nos juniores e depois... Sub-20, né? Vamos dizer assim. Sub-20. O pessoal aí mais jovem entendeu. No Sub-20 e depois o Enio pediu para ficar no Sub-17 para preparar, que era uma geração muito boa. Que era tu trabalhou com craque pra caramba, né, Paquetá? Muita gente. Pô, eu me lembro daquela seleção lá nos Emirados que tinha o Daniel Alves na lateral direita. Daniel voava. Aí eu falei assim, pô, será que esse cara vai ser o substituto do Cafu? E foi, né? Não, e o Daniel Alves, eu levei ele para a seleção. É mesmo? Ele era jogador do Bahia. Sim, eu lembro bem que ele era do Bahia. Eu vi um amigo meu de Natal, falou comigo, Paquetá, dá uma olhada nesse menino, ele é muito bom jogador. Aí eu fui, comecei a acompanhar. São as coisas, né, rapaz? E aí Ele é baiano, né? Ele é baiano. E aí eu conversei com o Evaristo. O Evaristo ali, esse magrelinho aqui, ele subiu aqui, eu não tinha lateral. O Evaristo, cada peculiaridade. Professor, eu botei esse magrelinho aqui, tá jogando, né? Aí falou super bem do jogador, né? Que é um jogador que ele fala muito, esse jogador tem fome, professor. Tem fome. Tem umas tiradas. E é legal demais. E realmente foi. E aí nós fomos disputar uma competição sub-21, a torneio de Toulon, que é um torneio famoso, né? Sim, Toulon, sim. Aí eu dei a ideia na época era o Nilson, coordenador, não era o Branco ainda. Sim, Nilson, lembro. O Nilson, uma boa oportunidade para nós observarmos aí, montar a sub-20, com mais alguns jogadores sub-21 aí. Já era o Branco, né? Não. Era ele. O Nilson. Perdão, o Nilson. Desculpa. E aí o Nilson convenceu, ligou para o Adriano, ligou para o Pinga, não sei se você lembra do Pinga, um jogador do Sul, do Paraná, um canhotinho. Foi muito cedo para fora, Isso eu não lembro. Pro Alcides, era um zagueiro também que saiu com 17 anos, jogou no PSG, jogou na França, jogou na Alemanha, jogador experiente, com 17 anos, saiu muito cedo. Eu sei que eu interrompo teu raciocínio, meu amigo, mas desculpa, é que é tanta coisa para te perguntar. Você vê assim, hoje, você com essa experiência toda, esse cabedal que você tem com relação à base da seleção brasileira, você acha que a gente tem condições de, com essa mudança que houve no comando da seleção, a gente chegar ao nosso título mundial tão sonhado? Eu acho que sim. É difícil, né, falar, a pergunta é um pouco complexa, mas... É difícil, eu acho que nós temos uma geração muito boa. A nossa geração é muito boa. Agora, logicamente, foram convocados os melhores, mas nem sempre os melhores de cada posição, jogando fora, são os melhores que vão compor a seleção, como equipe. Certo. E isso a gente tem certeza que o Diniz vai chegar a esse consenso. Acho que nós precisamos de alguns jogadores mais dinâmicos, e ele já teve essa visão, já convocou alguns jogadores que ele entende que vão poder... Tem uma boa aceitação da ideia também. Sim, dar esse suporte, né, a ele. O que a gente espera é que realmente esses jogadores... Você gostou das duas apresentações, embora não tenha tido nem tempo para treinar, logicamente? Sim, né? sim. Já tem um aspecto assim, né? Sim, a seleção ainda está um embrião, a ideia é boa. É boa. Da aproximação, né? Diminuir o erro, né? Eu acho que o Diniz está chegando próximo ao ideal, porque ele hoje consegue fazer do Fluminense um time não só agressivo, não só de posse de bola, mas um time também que sabe se defender. Reativo também na parte defensiva, bloco baixo, né? Sim, ele em bloco baixo. Era uma coisa que ele tinha dificuldade, como no primeiro jogo nós sentimos, eu vi muito isso ainda, né? Aquela lacuna, né, que sempre existe quando o time só ataca, né? E a recomposição. Você entende assim que as duas Copas do Mundo, nós estamos aqui apontando o defeito de ninguém, longe de mim acusar ou dizer que houve erro, porque nós sabemos das dificuldades que é ser um treinador, principalmente de uma seleção brasileira. Você não acha que com essa mudança do Fernando,
quebra um pouco aquela ideia só do ponto aberto ali, fazendo ida e volta, como foi nas 2 Copas do Mundo? Você não acha que vai ter um pouco de alternância de movimentos dentro daquela zona da lateral, no corredor lateral? Você já está vendo, né? O Neymar tá indo buscar a bola lá. Isso. Os dois volantes abrem, ele vem buscar a bola aqui atrás para jogar. Quer dizer, isso tudo precisa de tempo. Né? Precisa de tempo. E o Diniz, ele dá liberdade ao jogador para criar, encoraja o jogador, isso ajuda bastante, né? Mas você sabe que o alto nível de exigência internacional, você trabalha com treinadores de um nível Sim. de preparação os melhores do mundo, né? Sim. Então, eu tenho certeza que ele vai encontrar também soluções para adequar, né? Ter um equilíbrio, acho que precisa de equilíbrio, né? Acho que se ele conseguir achar o equilíbrio dessa nossa qualidade que ele tanto gosta, né? De estar... Mas a gente sempre gostou disso, né? Sim, sim. Mas mudamos, acho que nós copiamos muito, tu não achou, não? Eu não acho que é cópia, acho que... É o momento do futebol, é isso? Eu acho que tem... Além da cobrança, né? Antes não sei se você lembra, era 25 anos que o Brasil, de 70, não sei se você lembra. Lembro. 24 anos, não me lembro. 24. É uma transição realmente. E aquela coisa, né, Arthur? Você sabe disso. Os jogadores hoje estão saindo muito cedo. Esse é o maior problema, né? E você queira ou não, o futebol se tornou globalizado. Então hoje você vê jogo do mundo todo, você vê treinamento do mundo todo. Então a tendência é sempre as pessoas buscarem alguma coisa que se assemelha à modernidade, vamos dizer assim. Então, você falou uma palavra de globalização. Eu ouvi isso aí, Você não volta ao Brasil porque você está muito tempo fora do Brasil. Aí eu te pergunto, você chegou a ouvir isso alguma vez? Aqui no país, você buscar contato com empresários ou com pessoas que estão... Eu ouvi isso pra caramba, isso me incomodava muito. Porque se o futebol é globalizado, você dá um clique aqui, você descobre o que estão fazendo lá na Coreia do Sul essa hora, outro lá no Vietnã, na Austrália, você não pode dizer, o futebol virou um nicho que todo mundo gosta, né? Mas isso vamos dizer assim, todo mundo reclama hoje da proteção de mercado, né? Uhum. Hoje tem os portugueses que entraram aqui, os argentinos, o que seja. Sim. Né? Mas, da mesma forma, acontece com os próprios treinadores aqui. Não sei se você lembra, na nossa época lá, eram só aqueles treinadores, saía daqui um, ia para o outro lá, e saía o outro, ia entrar para aqui. Era, entendeu? Aqueles mesmos treinadores. Então, quer dizer, parecia um monopólio também, não tinha abertura para uma nova ideia. Aí depois nós tivemos essa mudança que houve aí, os jovens, né? Deram oportunidades para os jovens. Foi. Só que os jovens ainda falta. Não, eles jogaram os caras lá no meio das feras, se vira aí que vocês é que são a solução. A gente sabe que esse foi um erro grave. Você queimou a geração. Você queima e aí tem várias coisas, né? A cobrança, mas olha, a ciência. Paquetá, olha o processo que você está contando aqui nesses 25 minutos, 20 minutos que já estão conversando. Olha quantas coisas importantes você já falou. Para quem gosta de futebol de verdade, futebol assim com essa base que você tem, eu vou fugir um pouco disso que você está dizendo aí, porque o teu conteúdo é muito bom, cara. Todo mundo que veio aqui, o conteúdo é muito bom, a gente fica assim, 1 hora de programa, às vezes 1h20 é pouco. Eu queria te fazer uma pergunta sobre a Líbia. Eu sei que você esteve na Líbia, a sua experiência, me conta, assim, em 2 minutos, que é tão difícil, mas você é inteligente para você poder resumir em 2 minutos o problema da guerra, o problema da dificuldade de trabalhar lá. Me dá assim um en passant para mim. É extenso também, mas vamos lá. Vou tentar resumir para a gente poder avançar em outras coisas. É que eu tenho coisas daqui muito importantes ali. Sim. Então, eu recebi o convite, né, do filho Mohamed Gaddafi, que foi o primeiro filho dele, da primeira esposa, né, para organizar o futebol todo. Não era só treinar a seleção. Então eu fui a vários clubes, ele pediu para fazer o que cada clube... Ele te deu a responsabilidade de gerenciar... Isso, o futebol, não só... Cara, é muita coisa. Então eu fui nos clubes, vi o que precisava, a estrutura, queria estruturar todos os clubes, que eu coloquei isso para ele. Fiz um projeto, fiz um
um organograma para ele de planejamento das competições que nós iríamos participar, criamos metas. Só que é o seguinte, o campeonato estava parado 6 meses. Um dos clubes não queria participar, parou o campeonato 6 meses. Nós tivemos que chegar lá, ver jogadores por CD, né? Buscando os CDs de jogos antigos, coisa e tal. Mas já tinha alguma formação, né? Pelo menos, né? E fomos pegando, lá tinha que a Líbia é dividida em tribos. É muito difícil. Então, e como é que é isso, dividido em tribos? Porque, por exemplo, na mesma cidade são várias tribos diferentes. Entendi. Antigamente eram nômades, né? Então, tinham várias tribos. Então, ainda tem isso. O idioma é o mesmo. O idioma é o mesmo, é o árabe. Aí tem Benghazi, que é uma outra cidade que é rival de Trípoli. E Trípoli é a capital, certo? Isso. E tem as cidades paralelas, né? Que ali funcionam. Então, quer dizer... Eram quantos clubes, tu lembra? Eram 18 20. Clubes. Um número bom, né? Primeira e segunda divisão. Bom, então nós fizemos isso. Tinha uma equipe treinando, que estava disputando, que era o Etihad, é um vermelhinho, que estava disputando, que é o time do homem, né? O time que era o time dele. Ele não ligava nem para a seleção, ele ligava para o time dele. Eu vou te falar, ele ainda me convidou para eu ser o treinador do time dele. Eu fiz 3 jogos para classificar o time. O Mohamed Gaddafi? É mesmo? Falei, pô, me ajuda, porque não vai ter competição, não vai ter nada. E você lida bem com os árabes, eu também lido bem. E eu falei, você vai ficar muito chato. Tudo bom, fiz 3 jogos, porque não tinha mais, a desculpa foi essa, não tinha mais, como é que dizer, competição, não tinha como ver o jogador. Sim. Então nós trabalhamos com aquela base ali e pegamos alguns jogadores e os próprios jogadores me indicaram. Aquilo ali é uma surpresa que eu fiz para você. Essa é a grande surpresa. Carlos Alberto Lanceta, seja bem-vindo mais uma vez. Professor que me ajudou muito. Quer falar dele um pouquinho? Me tirou me fez pensar fora da caixinha. Por quê? E é um ícone porque a preparação física, eu era preparador físico, e ele veio com uma ideia diferente, trouxe o atletismo, os movimentos de coordenação, de multissaltos, que muita gente hoje não fala, que hoje se usa bastante. É isso que eu ia falar. Entendeu? Aí veio a pliometria, a coordenação que melhorou muito. Hoje se usa como... hoje eles chamam, professor, de alongamento dinâmico. O mais bonito, né? Então, acho que esse é um ícone do esporte que poucos valorizam. Ele já esteve aqui no nosso programa, ele está sempre aqui com a gente. Eu sou grato a Deus que eu tive a felicidade de conviver com o Chirol. Tu conheceu as feras, o professor Lanceta. Carlos Alberto Lanceta. Entendeu? Isso não tem preço. Isso não tem a universidade, não tem curso que mostre nada. Conviver com o Parreira, com o Zagallo. Você é um privilegiado, hein, rapaz? Muito, muito privilegiado. Então, vamos para o Gaddafi lá de novo. E aí nós organizamos aquilo tudo lá, coisa e tal, começamos a treinar, e aí eu fazia os treinos, nós conseguimos montar uma equipe, né? E tinha vários problemas, que depois, se quiser, a gente confia. Fala um deles aí. Então, nós começamos a trabalhar e conseguimos classificar a equipe, consegui classificar o time do homem, né? Falei, tá entregue, eu não pego mais, a imprensa me castigou. Era só esse filho do Gaddafi que gostava de futebol? Não. Ele ficou designado para o esporte. Tá. Os outros, um foi para o exército, o outro lá para finanças, o outro, entendeu? E tinha um outro lá que é o Assassi, que ele foi banido do futebol. Ele foi banido do futebol porque outras circunstâncias lá que eu não... Sim, não tem nada. Vamos entrar em detalhes. Não, deixa eles quietos lá. Deixa ele quieto. Então, acho que isso aí foi muito legal, foi uma experiência magnífica, só que não deu certo. Porque a guerra estourou a guerra. Você ficou quanto tempo lá? Eu continuei indo ainda. Eu continuei acompanhando o clube. Mesmo não tendo treinamento, nós marcávamos... Mas teve que sair do país, não teve? Nós saímos do país no último voo e depois fechou o espaço aéreo. Rapaz, o último voo, isso é nome de filme de Hollywood. Hoje, se você entrar lá, ver lá, Líbia, Marcos Paquetá, você vai lá ver. Eu vi já. Nossa. Eu vi. Eu estou aqui. Nós saímos de lá, assim, eu acho que Deus foi muito, muito bom com a gente. Com certeza. Nós entramos, parece que abriu um corredor assim, a embaixada nos ajudou bastante. Nós entramos no aeroporto, 7 horas da manhã, se passavam milhares de pessoas, abandonamos os carros na pista e entramos, a federação mandou... Você estava com a família? Com a família, minhas filhas. Eu tinha 16 pessoas comigo. Quantos? 2 filhos? Uma filha só.
Só que eu tinha um bebezinho do filho do Gustavo, preparador físico, um bebezinho de 3 meses. Quer dizer, tinha você, Gustavo, um preparador físico. O fisioterapeuta, treinador de goleiro. Só que já tem 4. Assistente, 2 preparadores físicos, o Alvécio, lembra do Alvécio? Alvécio, gente boa Então, demais. O tradutor. 7. Entendeu? Todo mundo daqui? Não, o tradutor de lá, do Marrocos. Né? Só que a família também, as mulheres, os todo filhos. mundo querendo ir embora, né? Então tinha 16 pessoas. Rapaz, foi avião particular, não, né? Não, nós conseguimos um voo para Roma. Foi para Roma. Tá. É perto, né? Roma. Vamos para Roma e graças a Deus deu tudo certo. Um grupo foi num primeiro voo, eu fui no segundo voo. Eu te pergunto isso, sabe por quê, Paquetá? Porque é para vocês, internautas, saberem que trabalhar no Brasil é confortável. Tá vendo essa história aqui? Tem outras. Ele já teve no Iraque também, não teve? Então me fala do Iraque, vamos lá. Vamos para o Iraque. No Iraque foi o seguinte, eu recebi a proposta de um ex-jogador meu, o Hakim, e o sogro dele era presidente do clube e ia ser presidente da federação, como é hoje. E ele falou comigo, eu vou contratar 8 jogadores, nós já temos uns 3 jogadores da seleção, nós vamos montar um time bom, que era esqueci o nome. Depois tu lembra, não tem problema. Você vai lembrar. Então ele montou essa equipe e falou, olha, eu queria que você trabalhasse aqui 6 meses com esse grupo e eu vou sair de presidente ao Shorta. Pronto, lembrei. Eu vou sair do presidente do Shorta, que é o time da polícia. Sim, sim. E eu vou para a seleção. Muito bom esse time. E eu quero levar você, que você vai fazer uma base boa e nós vamos para a seleção. Eu falei, legal, bacana, então vamos, né? Um desafio diferente. Isso foi em que ano, lembra? Não tem muito tempo, 2018, não, né? 18, acho que foi isso. E aí? Bom, e aí nós começamos a fazer o trabalho lá, só que tivemos problemas porque ali são várias religiões, né? Tem os berberes também Não vamos chegar nele, né? Não, tem os berberes Bahrein? do Marrocos. Do Iraque, que é uma cidade chamada Arbil, que você parece que você está em outro país. Me falaram sobre essa cidade já, que é ótima. Você está na Europa, porque os berberes são cuidadosos, são... Gentlemen. São pessoas... É diferente. É um povo diferente. Engraçado, né? Nós tínhamos sunitas e xiitas. Ih, rapaz, aí é pesado. Entendeu? Então nós tivemos muito problema. Além da rivalidade que existia dos clubes, que alguns jogadores vieram de outros clubes e já existia antigamente, coisa que nós não sabíamos. Tinha sunita jogando num clube de... Sim, porque o clube lá, ele é tipicamente xiita. Eles me levaram no templo, é proibido entrar, eles me levaram lá para eu conhecer. Que privilégio, né? Que se é só, então você conhece bem a cultura deles. Sim. E é um negócio muito, sabe? E tivemos muitos problemas. Mas o time estava andando bem, entendeu? O treinamento para você montar com os Não tinha treinamento. Eles destruíram o centro de treinamento, disseram que iam construir, não construíram. Nós treinávamos. Como é que você treinava? Nós treinávamos numa universidade, treinávamos num outro campo que nós conseguimos descobrir lá. Sozinho? Não, estava com Esdras. Eu e Esdras. Só vocês dois, tá. E aí, sabe como é que é? E você dando treino, tinham mais 2 times que também treinavam nesse mesmo local. Você está dando treino, o outro cara está dando teu treino. Então, foi muito difícil. E a estratégia, como é que você faz? Eu criava estratégias então, olha só. diferentes, né? Então, isso que eu quero dizer, porque às vezes você vai jogar contra ele mesmo daqui a 4, 5 dias ou uma semana e o cara está treinando ali do teu lado. Sim. Acontecia isso? Acontecia. Várias vezes acontecia. Aí você botava um sistema, chegar na hora do jogo. Eu criava jogos por setores, né? Depois a gente vai falar nisso, né? Os jogadores mais que atuam mais no corredor central, um treinamento com jogadores que atuam mais nos corredores. Bastante, confunde. Confunde, né? Fazer a leitura. E sempre usando os jogadores da posição, mas um exemplo, eu usava 2 zagueiros e 2 atacantes numa área ali restrita. No meio campo eram 4 contra 4, na outra área... tem dificuldade para entender. Até ele entender o que eu queria aquilo ali, né? Fechamento, dobra de linha. Não podia filmar, podia? Não podia filmar. Então, isso aí era uma vantagem. Então, quer dizer, mas
Os caras viam o treinamento, né? Mas Paquetá, desculpa te interromper, cara, você vê, internauta, como é que é a expertise, como é que você cria um dispositivo, como é que aqui no Brasil você não encontra isso, cara? Então, um profissional desse, né, com essa peculiaridade que você não conhece, eu sei, de certeza, vocês não me conhecem, não conhecem ele, e a gente que trabalhou muito fora do Brasil, a gente fica esquecido. Mas quando a gente traz um profissional, tem que abrir um parênteses para falar disso, porque serve como exemplo para que nós possamos aproveitar os nossos profissionais no país e não só trazer os estrangeiros, porque nós também somos estrangeiros, mas tem que abrir a porta para um profissional desse aqui trazer todos esses detalhes que vocês estão vendo aí para apresentar no nosso país. Em vez de ele estar criando protótipos no outro país, ele pode estar criando aqui. E a gente, com o material humano e com a matéria-prima que nós temos, fatalmente nós teríamos grandes atletas sendo exportados com uma qualificação muito melhor. Pode continuar. Então, era isso, e quando tinha assim, alguma coisa que nós tínhamos que preparar para o jogo, nós trocávamos horário. Treinávamos na parte da manhã, era um pouco mais quente, mas treinávamos mais cedo. Nós conseguimos treinar de manhã, não tinha ninguém. Era e só muitas vezes os caras não gostam, né? Não, e tem os alunos da universidade, só os alunos mesmo, né? Mas vai que tem algum jogador, que tem alguém que trabalhe, entendeu? E goleiro, hein? Era difícil de achar goleiro? Não, os goleiros eram bons goleiros. Os 2 goleiros eram da seleção. Bom, daqueles povos ali que você conhece, Arábia Saudita, Marrocos, Líbia, Emirados e tal, qual a melhor qualidade técnica que você achou? Então, vamos lá. Tem a Arábia Saudita também que eu não citei. Mas a Arábia Saudita, você sabe que eles têm uma história, né, que ao longo do tempo eles têm um trabalho muito melhor. Né? Vários treinadores passaram lá, deixaram um legado de tática, de técnica, de disciplina, enfim. A Argélia e o Marrocos foram os 2 lugares que me impressionaram muito pela qualidade natural do jogador, pela habilidade. Raiz, né? Raiz. Tá, isso aí é bom. Que vem lá do Por terrão. Isso que o Marrocos fez aquela... Não vamos chegar lá. O Marrocos não fez aquilo lá por causa dos jogadores. Não, porque você, inclusive, eu sei que você... Eu assisti um programa que você dizia o seguinte, que o Marrocos, os marroquinos da seleção, nessa Copa do Mundo agora, que nós vamos entrar nesse assunto, eles não são originários do Marrocos propriamente dito. Nasceram. Bom, mas segue aí teu raciocínio. Já nasceram lá. Tá. Bom, a Argélia e o Marrocos foram 2 países que me impressionaram bastante pela qualidade assim, e a quantidade de jogadores. É mesmo? O que eles não têm? Quer dizer, Deus não dá tudo, né? A disciplina, a organização. Eu tive até dificuldade no início. Eles brigam muito, né? Não, a dificuldade de fazer com que eles entenderem, de trabalhar a tática, porque eles querem jogar... Pelada. Eles querem jogar. Entendeu? Então, aí você... Rola a bola e vamos embora. Então, o que eu comecei a me adaptar, a poder adaptar à cultura deles? Então, eu criava esses mini-jogos com objetivos e cobrava deles só os objetivos e deixava eles criarem em cima daquilo ali. Deu super certo. Na Argélia, então, nós fomos até as semifinais da Copa dos Campeões. Perdemos porque Copa dos Campeões os caras roubaram a gente lá no Marrocos, assaltaram a gente. Tem muito isso. Bom, mas o time, assim, tanto é que eu recebi vários convites para voltar para os 2, para o Marrocos e para a Argélia. Qual dos 2 que você gostou mais? Eu gostei mais para viver o Marrocos. Marrocos, todo mundo fala bem, né? O povo, amável. Muito. Bom, né? Muito educado. Assim, muito próximo ali da Europa. Carinhoso, pelo menos comigo, super carinhosos, entendeu? Em todas as cidades que eu fui. A bandeira é boa, né? Todas as cidades que eu fui, eu recebi um carinho muito bom da torcida. Nunca foi assim, xingar, nada. Sempre apoio, né? E você sabe que é difícil você trabalhar numa cidade de um time só. Tá louco, é difícil. Então não dá para andar na rua. Não dá. E lá, essa cidade... Sua família foi? A minha família foi, eles amaram, né? Eles amaram, porque passearam, né? Conheceram. As praias, né? Uma cultura muito legal. A cultura mesmo em si, né? Culinária também, né? Culinária árabe é muito boa, né? É muito legal. Então, acho que foi esses 2 lugares aí. Aí você vem um pouquinho ali, os Emirados. Só não tem porque o país é muito pequeno, mas é um trabalho muito bom, um trabalho sério, organizado, entendeu? E o país
E hoje nós vivemos uma coisa que não só é no mundo todo, as opções aumentaram assim assustadoramente, né, para os meninos. Então os meninos hoje não ligam mais para futebol, principalmente lá, que as coisas são muito fáceis, né? Falar dos Emirados, né? Os Emirados, o Catar. Muito dinheiro, né? Então eles abriram muito agora para fazerem passaporte. Entendeu? Para poder o futebol ali continuar, né? Não morre. Então é muito difícil você agariar jogador, muito difícil. Mas é uma coisa que eu queria te perguntar. Nós estamos aqui, nosso internauta, não se esqueça de dar uma olhadinha aqui, ó. Essas duas bolinhas aqui, ó. Eu trouxe aqui. A bola é o melhor brinquedo do mundo. Isso aqui é uma bola de futebol. O Ronaldinho Gaúcho está aqui, ó, dando essa bicicleta aqui. Não precisa falar nada dele, né? Essa aqui é a bola oficial que você pode buscar na internet ali. Esse aqui é o site desse produto aqui. Você encontra. Vou ler de novo para você, ó. A bola é o melhor brinquedo do mundo. E aquela é de beach soccer ou... Essa aqui é de futebol. Futebol. E a bola é boa pra caramba, todo mundo que joga. Eu gosto de jogar também, só que depois que eu machuquei meu quadril, né, não dá mais para brincar com isso. E a nossa home bet aqui na nossa tela, sempre oferecendo a oportunidade da gente estar aqui apresentando nossos convidados, principalmente pessoas como esse querido amigo aqui. Então, voltando aqui, eu queria te perguntar o seguinte: nós estávamos aqui em off conversando sobre uma estrutura de trabalho que você montou, eu queria que você falasse um pouco sobre ela. Isso é legal, uma coisa que eu fui montando durante a minha caminhada, né, como treinador de futebol. Eu sempre, quando jogador, eu sempre questionava muito, que eu tinha que subir uma ladeira, o professor aí deve deve lembrar isso. Pô, vocês jogam no campo, querem subir ladeira? E ele cortou isso do futebol, graças a Deus. Eu dei graças a Deus quando eu vi alguém do subir nível escada e tal. Eu correr na praia, 10 quilômetros de areia, subir paineiras. Eu cansei de fazer isso, cara. Eu dando treino, hein? Pois é, então, quer dizer... Mas mudou bastante. E né? eu questionava muito isso, né? Aquelas coisas, pique de 1000, pique não sei... Pô, não tem essa necessidade. Eu comecei, depois que eu entrei na universidade, eu comecei a ter visões mais claras e conhecimento de treinamento, o que me fez organizar isso tudo aqui. E eu acho que é bem propício hoje, já que o futebol brasileiro está querendo ter um resgate, né, da nossa cultura, nossas origens, né, dos jogadores que nós fabricamos aí, que depois eles saem a preço de banana para os esportes, né? Virou um comércio, né? E esse conteúdo que você tem aí, ele é muito importante para os internautas terem uma ideia de como é que a gente pode produzir coisas dentro da nossa literatura. Nós não temos muitas coisas, mas quando aparece alguém com o objetivo de informar, é importante ouvir. Então, pode continuar. Então, eu fiz aqui uma associação cultural, né, esportiva e mental. São os aspectos, os pilares importantes. Então, o cultural, eu comecei a ver que eu trabalhei com jogadores de praticamente todas as regiões do Brasil, no Flamengo, no Fluminense também. E eu comecei a observar que cada um vinha com uma característica. Então eu fiz uma associação, eu comecei a buscar alguma coisa, por que eu vou associar? É como se fosse um alemão, um italiano, um espanhol chegando para jogar no mesmo time, não é isso? Qual o estilo? Só para o nosso internauta entender. Vou dar um exemplo simples. Eu recebi o Fábio Baiano, que veio lá da Bahia. Cita nome, que esses caras são todos grandes. Fábio Baiano, que veio da Bahia, e o Rodrigo Mendes, que veio de Minas. Então, o Fábio Baiano chegou com força, com agilidade, com aquelas malandragens de driblar, coisa e tal. Quer dizer... E o Rodrigo Mendes, um jogador mais de força, de chute chegada, forte, né? de finalização, entendeu? Eu até falei com ele, cara, você pode jogar no meio, você tem força, você tem que jogar do meio para frente. Ou então numa ala, nós até usamos ele até numa ala. Jogador pra caramba, já trabalhou comigo, os dois trabalharam. Então, eu comecei a usar ali, eu recebi jogador do Sul. Então, o Magno era um jogador que ele veio do salão, nem chuteiro ele sabia calçar, nós tivemos que fazer uma adaptação a ele, ao piso, né, à bola. Então isso tudo... A bola maior, né? E um jogador duro, de pegar de trombada.
Então eu comecei, pô, isso aqui... Aí eu comecei a associar isso com uma parte cultural que eu aprendi na universidade. Tinha um professor que fez um livro, e eu comecei a ler esse livro. Eu fiz uma comparação do estilo de jogo com o folclore brasileiro, com as danças. Por exemplo, por que o baiano é assim? Por causa da capoeira, tem aquela gingada. É uma luta. Eu falei isso aqui, é importante. É uma luta, ele é agressivo, não tem medo, entendeu? Então, aí o carioca, o sul aqui, o pessoal do sul, é o samba, porque tem a agilidade, o drible, entendeu? Então, o sul tem aquelas danças, a chula, né, que é uma mascada, mais dura. Então, eu fui associando isso, a qualidade, para quê? Para lá na frente, quando você fizer uma captação de jogadores... Pai, eu tô falando isso aqui, porque imagina um estrangeiro chegando aqui, o Brasil, um continente, sem saber nada de você. Você é brasileiro, você está aí com um trabalho assim pronto para divulgar. Esse aqui é uma oportunidade boa para você conversar sobre isso. E chega um estrangeiro para comandar a base, como é que ele vai saber um negócio desse? Difícil, né? Não tem como, né? Não tem tempo, né? Mas é aí, segue aí. Então, e aí eu aproveitei todos os fatores ligados lá à técnica do futebol, os esportes ligados. Muito legal, muito inteligente. Tem lá o nosso futevôlei, tem o beach soccer, tem o futebol de salão. Então, todos esses esportes ligados ao futebol, eu extraí lá o que tinha de melhor, por exemplo, o futsal, a movimentação, o domínio, a aceleração, drible curto, fugir da marcação, né? As táticas, né, que no salão se usa muito, as movimentações de diagonal, a bola é menor, o jogador precisa ter um pouco mais de habilidade, de agilidade. O beach soccer é um jogo que você joga a bola muito no alto, né? Você tem um controle, tem o passe longo, encaixar o peito na bola, a proteção da bola, né? O vento. Aquele drible com a levantadinha, né? Então, isso tudo eu fui extraindo para aplicar nos treinamentos, né? E aí, eu juntei ainda com os fatores que influenciam o futebol, que são os dados estatísticos, né? Os fundamentos básicos do futebol, e associando isso tudo, eu fui montando os treinamentos. O exemplo do futebol, aonde acontece a maioria dos gols? Qual a região? Aí fui lá no estatístico, olhei, opa, é aqui. Por que não fazer os treinamentos dentro dessa área? Especificamente no local em que acontece aquela ação. Então você cria uma situação ali com a situação do jogo, em treinamento. E induz, no momento exato, ele vai ter a mecânica do movimento naquele setor. Então você não vai fazer só o trabalho, em vez do jogador muito bom. fazer o trabalho só de ficar fazendo a repetição sem a marcação, você tem o treinamento com a marcação. Porque você está criando a situação que vai acontecer no jogo. No jogo, justamente. Em tempo real, vamos dizer assim. E como aí eu uso as faixas do campo, né, para fazer, por exemplo, os jogadores que usam mais o corredor lateral, o corredor central. Né? Então você vai ali evoluindo dentro desse processo. E aí, quanto tempo o jogador fica com... Eu uso sempre muito isso. Quanto tempo o jogador fica com a bola no jogo? Hoje foi chegar a 53 segundos. O jogador toca muito pouco na bola. Ele tem que ter o quê? Leitura de jogo, tem que ter dinâmica, tem que pensar. As ações diminuíram muito, né? Sim, mas com intensidade. Isso, entendeu? Exatamente. Então, tudo isso eu consegui reunir, além de usar uma metodologia, né, de como você trabalhar aquilo, usando também uma parte psicológica, né? Por que o jogador vai marcar 3 contra 2, 5 contra 2, e isso induz o jogador a ter uma mentalidade de estar em dificuldade, né? Dificuldade numérica ou superioridade numérica, e você vai criando estímulos no jogador. Né? Outro detalhe importante é o trabalho de ação e reação. Então, todo o trabalho que eu faço, hoje você tem a mudança, né? Você fazer a transição defensiva, hoje você precisa ter um clique muito rápido. E eu me lembro que na nossa época a gente ficava se esgoelando, né? Tem que gritar para o cara fazer. Eu falei, cara, não é possível, eu não consigo. Não, e com o Maracanã, o estádio lotado, é difícil ouvir. Eu não consigo fazer com que os jogadores façam. O que eu criei? Um trabalho de você ir com a bola e automaticamente ter que voltar. Já sai um outro de lá, você chutou. Um exemplo que eu estou dando aqui. Define lá e já... Chutou e você voltar, o cara tem que voltar para marcar. Então isso... Perdeu a bola marcando você
cria... Atacar marcando, como o Jair Pereira falou aqui. Você cria no subconsciente do jogador... Você induz a janela dos neurônios assim, para que ele possa obedecer aquelas ações. Automatiza o Não, mas está correto, muito bom, é isso mesmo. Acho que é isso aí que eu coloco, e uso também os estilos de ensino, que seria você passar para o jogador o problema. Ó, rapaziada, um exemplo. O problema hoje, nós vamos jogar contra uma equipe com uma linha de 5 jogadores atrás e 2 volantes na frente. Vocês vão criar aí. Então você deixa eles criando exercitar, criar as situações. Então você está estimulando a criatividade do jogador. E aí você cria Esse é um ponto também, desculpe te interromper, é um ponto também que nós não podemos esquecer, porque eu vejo as escolinhas trabalhando, eu passo, olho, eles já estão querendo induzir na mente de uma criança de 11 anos para que ele vire realmente um cara articulador técnico, tático, já com programações de jogada ensaiada. É muito cedo, porque pode chegar aos 20, 21, 22, a pressão é tão forte para que ele vire um atleta de alto rendimento que no final ele larga. Você não acha isso? Com certeza. Então tem que deixar desenvolver eu tenho de forma natural. Eu tenho um neto, eu acompanho lá, eu vejo as coisas que acontecem. É isso mesmo? Parecer, mas isso não adianta. Se não fizer... Ninguém te pergunta nada, não? Ele vai ficar para trás. Ele fica excluído, né? Infelizmente, é um processo que está se acelerando muito. Mas voltando ao caso, quer dizer, eu uso esse estilo de ensino que é você dar oportunidade dele criar. Uhum. O segundo, que é você dar uma fonte de informação. Vamos tentar por aqui? O que vocês acham? Vamos tentar por aqui. E você cria aquele estímulo. Você deixar também o atleta ser participador, entendeu? Mas também você tem que tomar cuidado com isso. Por causa da liderança, né? Porque pode querer tomar um negócio para mão dele. Ele é o dono do... Não, ele pode entender que você não sabe. Porque eu tenho um exemplo muito grande, eu falo isso, o Lazzaroni, tentando usar essa técnica, isso é uma técnica de ensino, né? Uhum. Você deixar compartilhar, né, as opiniões. Eu me lembro bem que ele explicou com um jogador quem que a gente acha que vai botar na barreira, para ter uma participação. Você também tem que analisar a parte cognitiva do atleta. E aí o jogador entendeu aquilo, o treinador não sabe nem quem vai botar na barreira. Então você vê, assim mesmo. Uma ignorância não pejorativamente. De ignorar mesmo. De não entender, né? De não saber, vamos dizer assim. E isso às vezes atrapalha. Né? Então Não, e você, numa palavra, você perde um grupo. Sim. Porque se todo mundo comprar a ideia do atleta lá, você morreu. Sim. E aí, segue? E aí, esse estilo é usado por uma situação, por exemplo, de corner, que aí é o comando. Esse é o estilo de comando. Tu gosta de jogada ensaiada? Eu gosto bastante. Parada, bola em movimento? Tudo. Quais são mais difíceis para você? Não tem difícil, a dificuldade é você escolher os jogadores certos para aquela situação. Primeiro o que bate. Segundo, o que tem uma boa impulsão e tempo de bola. Isso está falando de escanteio, de bola parada de lado? De escanteio, bola parada, enfim. Né? Você tem que ir descobrindo aquilo. Né? Eu tinha um jogador lá na Argélia que ele era baixo, era um zagueiro, não era muito alto. Mas o tempo de bola dele é assim, espetacular. Ele foi o vice-artilheiro da equipe. Com as jogadas ensaiadas, porque eu vi nele um jogador para surpreender, né? E ninguém pegava ele, deixava ele solto. Era o único que não podia estar solto. Justamente, o resto marcava o individual. Mas isso é estratégia, pô. E aí ele sempre... Quando ele começou a fazer gol, todos começaram a ver, né? Aí você tem que criar o quê? Uma coisa, um remédio, um antídoto, né? Isso. Nós começamos a fazer bloqueio para ele. Mas eu vejo você assim com muita fluência no trabalho, e evidentemente que eu posso falar porque a gente está vendo aqui no nosso bate-papo aqui as condições que você criou esse teu sistema de trabalho. Eu também criei um monte de coisa, todo mundo cria. Uhum. E você está criando alguns facilitadores para que as novas gerações comecem a entender que você pode facilitar, porque todo mundo diz assim, o cara está com a cabeça branca, ele já está ultrapassado. Aí quando senta aqui e começa a escutar esse tipo de situação, é muito claro para mim que isso aqui fica carimbado a ideia de que isso realmente
é sarcasmo você chegar para um cara com uma experiência que ele tem e ignorar todo esse conhecimento que está aqui. Agora, você pega as novas gerações, como aconteceu agora aí, nos cursos que nós fizemos no curso da CBF juntos, e você traz os garotos e coloca aqui dentro. Eles não sabem nada disso ainda, não sabem. Porque a maioria não vai para uma faculdade estudar 4, 5, 6 anos. Já faz um cursinho de especialização e já entra no futebol, não é assim? Arthur, eu corroboro com você. Eu acho que como nós temos aqui um ícone do futebol, que deixam de ser aproveitado. Eu acho que Mas eu estou falando isso porque o professor Lanceta, ele poderia contribuir muito mais. Eu acho não é por ele, não, para os outros, para as novas gerações. Mas isso me incomoda muito. Todos os treinadores hoje que pararam teriam que ser, eles tinham que ser, vamos dizer assim, um cargo, teriam um cargo, ou no clube, ou na CBF, o que for, que ajudasse, como o Abel fez agora no Vasco, não sei se continua o Abel no Vasco. Continua, ainda está lá. Porque ele está lá, ele está quietinho lá, mas ele sabe o caminho das pedras, ele vai ajudando, ele sabe onde mexer, ele sabe onde colocar, ele sabe da cultura do clube. Sim. E a coisa só vai andar com isso. Porque no futebol, tanto é que hoje tem vários treinadores aí com... Eu joguei contra uma equipe, a Etoile, você conhece, da Tunísia? O treinador tinha 85 anos. Que isso, hein? 85 anos. Um francês. Me animei, hein, depois dessa. Muito respeitado. Tô animado, hein, professor? Acho que eu vou voltar. Muito respeitado, entendeu? Pô, legal pra caramba isso. Entendeu? Rapaz. Eu fui lá, falei com ele me conhecia. Falei, não, eu conheço o seu trabalho, isso é muito legal. Pô, ele com 85, ele sabe até o dia que você nasceu. E uma história legal, ontem, eu fui lá na palestra. Muito legal. Eu fiquei surpreendido ontem. Porque o Bruno Lage, ele falou muito bem de mim. Eu até agradeci a ele, né? Legal, bacana. Bruno Lage, eu sei que não acompanha muito, é o treinador do Botafogo. E na época eu estava nos Emirados, no Shabab, e ele trabalhava no Sub-19 do Arli. E ele um do lado do outro, pertinho. E ele acompanhava todos os jogos. E ele falou, eu fiquei surpreso. Falou, eu adorava ver o seu time jogar, a forma de jogar. Bacana, né? Isso, né? Muito legal, ele foi super humilde, necessitado, foi generoso. Foi super generoso. Eu acho bom você falar isso sobre ele, porque eu estou pretendendo trazê-lo aqui. Porque fica uma imagem de que ele é um cara assim, que depois que perdeu um jogo, aí mudei até o foco um pouquinho, ele perdeu o jogo pro Flamengo, aí que a casa caiu, que ele queria ir embora, não sei o quê, e eu até escrevi lá no Face, fiz uma notinha dizendo, não, daqui a pouco ele vai repensar, porque ele não está acostumado com esse tipo de pressão que acontece aqui. E é bom você falar desse lado dele, as pessoas também olharem o lado bom das coisas, né? Não é só o lado ruim, né? Sim, não, é um treinador muito promissor, jovem, né? Tem uma experiência boa agora, trabalhando na Inglaterra, né? Então, me fala do Marrocos, cara. Então, o Marrocos, vamos lá. Eu estou pulando para lá e para cá, porque o tempo está andando. O Marrocos é uma competição muito difícil, né? Uma competição forte, pesada. Como era o nome do clube? Al Hassania. Al Hassania. Bom. Al Hassania Sport Club. Eles... todos os clubes estão tendo que migrar para a SAF. Todos os clubes. Isso é bom, né? Não? É bom, é bom. Vai demorar um pouquinho, porque tinha muito problema, não devia um jogador, não pagava o treinador, aquelas coisas, né, que tu já conhece. E os clubes agora, eles têm que ter um centro de treinamento. Então eles organizaram muito bem. Está muito bem organizado. São 18 clubes? São 18 clubes. E eles vão avançar bastante. Tem Série A e Série B, como aqui? Tem. Primeiro C, não? Tem, também. É mesmo? População de lá, tu tem uma noção assim? Não tenho noção. Tá mas bom, muita gente. Por isso que tem Série A, B e C. Bom, vamos lá. Gente. E aí? Muita gente. Então, acho que eles estão organizando, por exemplo, o meu clube, ele devia muito, nós não podíamos contratar jogador mais nenhum, porque... Proibido. É proibido, não pode. Eu tinha que ir até o final com aqueles jogadores. Tanto é que chegou no meio da competição? Chegamos. É mesmo? Próximo, faltando aí uns 2 ou 3 jogos. E o francês? Não tem francês, como eu te falei. Agora está abolido o francês. Uhum. Então, poucos jogadores falam francês. E o inglês? O inglês, na realidade, eu levei um intérprete.
Sim, mas eles falam um pouco inglês? No Marrocos se entende inglês mais. A Argélia não, né? A Argélia já é mais difícil. Tá. É muito mais difícil. Bem Tem mais que forçar o francês, né? só o francês. Também não. Aquilo que eu falei, esses dois países estão numa situação de mudança muito grande. Entendeu? Deixa eu estou saltando para lá e para cá, eu estou fazendo um jogo. Não tem problema, a gente vai. Você aqui quer terminar de falar alguma coisa não, aqui? É só falar aqui, quer dizer, os pilares, né, que eu fiz tipo assim... Mostra aqui pra gente, por favor. A tua câmera é aquela ali, ó. Tá. É uma estrela, né? Que eu usei aqui, que é um pentagrama, que aqui é a cabeça, é a parte pensante. Uhum. Aqui seriam os pés, aqui os braços, né? Aqui a cabeça seria a dinâmica dos jogos, que entrariam toda a parte mais sistêmica, certo. tá? Uma parte mais sistêmica. O setorial e coletivo, que você pode dividir a equipe por setores, né? Por setor, e coletivamente, que você usar o grupo mais uma parte, que eu falei, da parte central do campo, os jogadores daquela área. Só mais um pouquinho, porque está refletindo. Tá. Foi? Então, aí seria uma... Vou chegar um pouquinho para cá. Mas tá bom. Ele te dá o comando lá. Passou, deixa eu só adiantar aqui, porque... Tá tranquilo. Um pouquinho para... Não, mas isso que enquanto você acha aí... Então, são 5 pilares aí importantes que a gente usa, que é a dinâmica de jogo. Pode apresentar para a do meio. A do meio lá. Tá. Isso. Foi? Melhorou? Tá? Tá pegando aí, Rodrigo? Tá refletindo, aí tá ficando tudo branco. Aqui, tá bom? Aí. Então, essa é a dinâmica do jogo, que é a parte pensante, como eu falei. A parte setorial, que você pode dividir os jogadores por faixa de campo, né? Corredor central, corredor lateral. Aí você desenvolve o trabalho que for ali. As habilidades, você fazer trabalhos que o jogador possa criar, né? O drible, a habilidade dele, a inteligência com a bola. Eu não digo só habilidade com a bola, mas até habilidade sem a bola. Procurar o espaço. Que sabe fugir da marcação, puxar. Né? E os fundamentos básicos, que entram todos os fundamentos daquilo que nós conversamos anteriormente, que é do beach soccer, do futsal, entendeu? Quer dizer, mas aí já é o futebol total nesse caso. Na literatura, nós não temos o passe de peito no futebol de campo. Quer dizer, o beach soccer trouxe isso pra gente. Né? O futebol. Eu já vi gol com Shark Attack. É verdade. Eu vi gol com Shark Attack. A bola vinha passando ali, deu o Shark Attack. Né? Do salão aos dribles curtos, giros. Né? Tem muita coisa do salão. Né? O beach soccer, a proteção, aqueles passes altos. As infiltrações hoje que se usa muito. O campo quando está muito molhado, às vezes, não é um campo... As linhas estão muito fechadas, você pode usar, né? E os dados estatísticos, que é aquilo que nós conversamos, né? Quanto tempo sai um gol? Quanto tempo se dá um contra-ataque? Então, eu monto o treinamento em cima daquilo ali. É uma tremenda de uma engenharia, né? Sim. Mas tudo baseado em quê? Em fatos que acontece reais que acontecem durante o jogo. Então, quer dizer, é um formato assim, bem... arquitetônico. Bem completo, que você pode usar todos os modelos de jogo possíveis que você quiser usar, está aqui dentro. Tá? E você pode usar em todas as categorias. Basta só você o quê? Fazer a carga, melhorar a carga. Sim, né? Aí você sabe trabalhar com a faixa etária, Isso. Né? E a parte física, que é aquilo coisa que a gente trabalha em conjunto. Né? Não vai ser uma coisa estanque, ou você pode fazer uma coisa duplicada, você faz o trabalho técnico aqui e o trabalho... Sim, acoplado um no outro. Acoplado. Por exemplo, eu faço muito com os preparadores físicos que a gente faz trabalho de força, a gente faz a transição de força com um treinamento técnico específico. Com a bola. Para você ganhar tempo, né? Justamente. Então, você faz o quê? 1h30 de trabalho, já aborda tudo, é isso? Por exemplo, o trabalho tático. Eu me lembro bem que você falou aquele trabalho da linha de 4, da marcação lá, dos defensores, com 2 volantes, para trabalhar a cobertura. Ali é muito importante. Quer dizer, eu adaptei aquilo, a uso o quê? Com umas tarjas elásticas. Sim. E o jogador trabalha a força ali. Entendeu? O preparador físico. Você está agregando uma coisa com a outra. Justamente. Facilita o trabalho das trabalhos técnicos, às vezes até com a corda elástica para eles trabalharem. Sim. Então você vai adaptando ali dentro das condições. Será que isso é tão antigo? Isso é moderno, pô. Sim, moderno. Então é isso que eu quero dizer, cara. Não pode anular o conhecimento que você tem. E Arthur, o mais legal,
você cria uma dinâmica no teu staff. Todo mundo trabalha, todo mundo se mexe. Todo mundo é obrigado a entender, interagir. Perfeito. Eu vou deixar com o preparador físico. O objetivo aqui é o quê? Pressão pós-perda. Ele vai cobrar aquilo dos jogadores. O treinador de goleiro, numa determinada situação, ele vai cuidar do trabalho. Vão estar os goleiros ali. Você vai trabalhar a saída de bola com os goleiros fazendo essa você inversão. Cria os setores e as condições para que ele possa participar e você também ter um coletivo dentro das especificidades. E todo mundo são... perfeito, eu também acho muito legal. Você sabe que o treinador hoje não tem tempo de fazer tudo, não dá. Mas no Brasil, né? Se você não tiver uma equipe muito grande, e quando a gente viaja, a gente sabe que os caras não querem levar. E quando você vai com você e mais um só? Então, o que tem? Nós temos... Eu já qualifiquei, eu já ajudei a muitos a entender como a gente gosta de trabalhar. E os caras saem maravilhados, eles gostam, porque é uma coisa nova para eles. Porque olha só, o que você está dizendo, a gente cria condições para o cara aprender, a gente abre uma outra janela para ele futuramente trabalhar até numa outra função. Eu sempre disse para os preparadores físicos, teve uma vez que um preparador falou assim, tu está querendo se meter aqui, pô? Eu falei, não, eu estou criando uma situação para que você futuramente seja um treinador, você pode ser o preparador físico que você já é, com mais essa oportunidade de ser um auxiliar técnico. Procura enxergar desse lado. Eu não estou me metendo no teu negócio, a questão não é do seu negócio. Nós estamos aqui para fazer isso que você está dizendo aqui, que você acabou de demonstrar, é uma visão de que a dinâmica do futebol é tão ampla que você sozinho não dá para fazer tudo, e eles precisam ajudar. E depois que eles começam a ter esse entendimento, fica mais fácil. É mesmo, né? E é legal tu falar isso, porque eu tive a oportunidade hoje de estar com o Márcio Meira, com mas você trabalhou Jairo comigo. Porto. Só gente boa. Então, e eu falei para eles, eu já falava isso em 2004. A profissão de preparador físico vai acabar. Vocês têm que começar a se adaptar a uma nova forma de trabalho. Entendeu? Interagir mais com o treinador, não pode ser coisas estanques. Eu fiz isso aqui, acabou, agora é você. E foi legal, eu trabalhei com um rapaz, ele foi meu estagiário no Flamengo, depois eu levei para trabalhar comigo, o Gustavo, que hoje é preparador físico do Barbieri. Trabalhou no Flamengo, no Corinthians, trabalhou no Vasco agora há pouco tempo. E lá eu já falava muito isso para ele. Ele passou por todos os setores comigo, fez lá a transição do campo, do departamento médico para o campo, depois foi ser... trabalhar na sala de musculação com recuperação, e depois foi ser preparador físico. Aprendeu a mexer com análise de desempenho. Tá dinâmico, hein? Dá teu jeito, meu amigo. Porque você, numa situação, você vai precisar. Porque outra coisa... E hoje ele é super completo, ele fala, graças a Deus... Não, mas olha só, isso que você está falando ratifica o que eu tenho dito para o pessoal que trabalha comigo. Eu falo, cara, aprende um pouco mais, sabe por quê? Você uma hora pode virar para o lado de cá. Sim. Esse lado de cá e esse lado daí, eles conversam de uma tal forma que eu, por exemplo, várias vezes eu tive que viajar, eu fui para a Síria sozinho. Se eu não tiver isso, tudo que você tem aí, essas ideias que você teve, logicamente que o formato pode ser outro, mas com as ideias parecidas, porque quem passou em base, ele passa a ter que criar. E a nossa época, né, a minha, que eu sou mais velho que você, a minha época também não tinha absolutamente nada. Os cones eram tudo torto, o cone que pedia lá pro Detran, os cones que ele não queria para botar no campo, tinha que botar a mesa, a cadeira para fazer o obstáculo no campo. Então, essa aula que está acontecendo aqui hoje, como tem acontecido todos os podcasts, o Paquetá, tem sido assim, informativo para todos aqueles. Alguns amigos meus que assistem o podcast, depois falam assim, cara, para quem gosta de futebol mesmo, é muito interessante. E isso que você... acabou de relatar aqui, olha pessoal, eu estou fazendo assim um bate-bola com ele muito rápido, porque ele tem aqui 50 mil coisas para falar. Quer falar mais alguma coisa aqui assim? É só falar dos estilos do treinador, né? Estilos de liderança, que eu acho que é uma coisa muito importante. Né? Então a gente sabe que hoje tem o estilo de liderança, aquele cara que é agregador, tem aquele cara que é o vamos dizer assim, o democrático, né, que deixa todo mundo participar, tem o despótico, né, que é aquele cara que chega, né, e eu me lembro muito bem que na nossa época também, os treinadores eram escolhidos muito pelo momento do clube, não
pelo que o cara fazia, pelo que o treinador apresentava dentro do campo, né? Um exemplo aqui, o Joel, que era um treinador muito agregador. Todo lugar que ele chegava, Carismático, né? ele conseguia ajeitar a casa. E é coisa difícil, né? Ele conseguia ajeitar a casa. Tava aquele reboliço, ele ia lá com o jeitinho dele, coisa e tal, porque o jogador gosta disso. E o jogador se sente confortável, se sente à vontade. E ele, aos pouquinhos, ia convencendo os jogadores de como chegar. Então, tinham vários estilos. O Vanderlei era um treinador mais agressivo, mais cobrador, né? É por isso que ele trabalhava com jogadores de alto nível. Porque quando você trabalha com jogador de alto nível, você pode ser agressivo, pode ser durão, porque o jogador vai entender aquilo, vai absorver e não vai, né, sentir. O peso, né? Justamente. Então, quer dizer, são treinadores, nós tínhamos muito isso. Eu acho que o treinador tem que ser um pouquinho disso em cada situação. Eu concordo com você. Só aquele cara agregador, não pode ser só aquele cara... Tá muito dinâmico, né? Eu acho que ele tem que estar ali navegando nesse estilo de liderança o tempo todo. E tem uma coisa, Paquetá, esse bate-papo aqui é muito bom para as pessoas entenderem o seguinte: as variações que acontecem dentro do futebol hoje você tem, o futebol é um grande business, todo mundo sabe disso, é um grande negócio. Você tem os empresários, você tem os dirigentes, você tem os atletas, cada atleta tem seu assessor de imprensa, dependendo do nível que você esteja trabalhando. A própria assessoria, às vezes, ela não deixa você chegar no atleta. Então, esse preparo que você está falando, está mencionando aí, ele é tão importante para quem está escutando isso, porque, por exemplo, você trabalhou nessa época do Marrocos, você trabalhou com jogadores de peso lá, não foi ou não? Não. Lá era todo mundo de fora, é isso? Não. Esse era o grande problema. A cidade, ela é Berbere. Então, são os comerciantes, são o pessoal que vende ouro. Vamos dizer assim, são os judeus. Entendi. Entendeu? É uma etnia de judeus. E eles têm a comunidade deles. A torcida, ela é muito enganjada nisso. Então, há, assim, uma cobrança muito grande para os jogadores da região. Quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu estava, eles não usam os jogadores da região. E essa região é uma das regiões que dá mais jogadores. Tanto é que a seleção tem... Mas eles não usam? Tem 5 jogadores. E aí você vai entender por quê. Porque o menino... Onde você vai tem futebol. É na praia, que a praia... Não é essa praia que nós temos aqui da areia fofa. É areia mais batida. Mas é de ponta a ponta, tem escolinha de futebol. Nas avenidas todas tem escolinha de futebol. Os clubes têm. Era gente no passado, né? Sim, só que acontece. Os jogadores começam a entrar, despontar, aí vão para a Uidade, vão para o Raja, vão para as outras regiões e não ficam lá. Quer dizer, eles são sequestrados, vamos dizer assim. Eles não deixam. E uma coisa que eu tinha feito lá, um projeto para eles, que eles não vão ter agora o centro de treinamento, não ficou pronto ainda, mas já estão com dinheiro para fazer o centro de treinamento. Uma das coisas era isso. O clube que você estava. Sim. Certo. Era a gente fechar a porteira toda para não sair jogador nenhum de lá. Eu já tinha programado já Tinha que documentar também. Sim, eu já ia programar uma competição de todas as escolinhas. Para selecionar, né? Nós íamos filtrar de todas as idades os melhores jogadores, trazer para o clube, entendeu? Cadastrar e inscrevê-los. Proibido sair daqui, só joga aqui. Entendeu? Legal. E a prefeitura... Mas você não vai voltar mais, não? Não, eles queriam que eu voltasse, porque o que acontece? Quando eu fui para lá, eu falei, olha, eu sou um treinador que joga para frente, não gosto de jogar... Porque eles estão sempre assim, a gente não quer cair. Pô, eu não vou para um lugar que não quer cair. Claro. E a promessa era contratar jogadores. A promessa era... Eu não sabia que o clube tinha tanta dívida. A gente nunca sabe, é isso que é verdade. Vai pô. E nós chegamos lá, no dia que nós chegamos, nós fizemos 2 jogos amistosos contra 2 equipes da França e já venderam 2 jogadores. Nossa, um zagueiro e um volante. Aí tu ficou pelado, como o melhor jogador que nós tínhamos. Ele me pediu, ele era de fora, era africano, da região acho que era, se eu não me engano, Nigéria. Ele é da Nigéria. Ele já estava muito... Nigeriano tem muitos jogadores bons. Sim, era bom jogador, um zagueiro muito bom. E eles já tinham bloqueado dele ir para um time na Bulgária. E aí nós fizemos esse jogo,
ganhamos dos caras, ganhamos dele de 2-1. Tu tinha acabado de chegar? Acabaram de chegar. Uns treinos amistosos na pré-temporada. E aí ele vendeu. E o volante para outra equipe. Tinha tremor de terra? Teve um dia só. E agora tem um terremoto. Agora teve demais. Acho que foi Deus que me tirou de lá. Eu estava preocupado aqui. Como me tirou também, porque Deus é muito bom comigo. Também como me tirou lá da Líbia. Eu peguei terremoto também. No Iraque também pegamos. Eu e Esdras. Rapaz, olha, é história de E tem uma história engraçada, só para dar uma... Uhum. Nós, terremoto, desci de roupa, de pijama, descemos correndo, encontrei uma mulher com a máscara, a mulher tapava a cara, que tinha passado... Creme, né? Descemos, chegamos lá embaixo, aí o Esdras, meu dinheiro. Que dinheiro, cara, tá maluco? Ele subiu... Vai sair, vai pegar o dinheiro. Vai pegar o dinheiro, pô. Tu vai morrer com o dinheiro. Falei, tu vai virar aquelas múmias lá no saco, cheio de dinheiro. Ah, mas foi lá e pegou, deu tempo? Foi lá, deu tempo. Porque é muito rápido, né? Graças a Deus não teve nada assim. Eu fico assim, eu já tive essa experiência também, mas, bem, enfim, foi lá no início da minha carreira como atleta. Pô, Paquetá, eu queria te falar o seguinte, eu tô aqui quase batendo minha hora para terminar. Fica à vontade. Eu queria te dizer o seguinte, primeiro, eu tenho um livro para te dar, que eu sempre dou esse livro para os meus amigos, eu vou depois escrever alguma coisa para você, O Grande Conflito. Quem gostar dessa ideia, procura esse livro aqui, é um livro muito interessante, um livro bíblico. Tem muita coisa a ver com esse mundo que a gente sempre viveu, né? Tem sobre os judeus e tal, e a gente sempre conviveu muito. Eu adoro a cultura árabe, adoro. Mas você vai dar aqui meu... Eu vou ali daqui a pouco. Não, eu vou fazer, eu te falei, eu vou escrever. Pô, cara, eu te agradeço muito, mas eu também tenho um presente para te dar. Ah, é? Aqui. Ih, rapaz. Essa camisa é uma camisa que foi feita especialmente para o clube. Aquilo que eu te falei, ela é uma camisa com algumas simbologias. Pô, abre ela aqui, por favor. Algumas simbologias da região, né, dos berberes. Né, depois, quem tiver a oportunidade de ler um pouquinho sobre... Pô, explica aqui, assim, sobre a cultura berbere. O que é isso aqui, o Paquetá, meu irmão? Mostra aqui, o que é isso aqui? Eu não sei realmente o que assim, aí, qual é a ideia? São os símbolos... Dá para mostrar assim, Rodrigo, assim? É só virar assim? Então, são... Não dá para pegar muito. Deixa eu tentar aproximar aqui, mas aí vai. Assim dá para ir, mais ou menos? Dá. São os símbolos... como é que eu vou te dizer? Isso aqui é um hexágono. São símbolos. São símbolos ligados aos berberes. Eles são, vamos dizer assim... O que são os berberes? Eles são os antigos, vamos dizer assim, eles é que chegaram e organizaram toda a cultura toda, a base da cultura árabe na África é deles. Entendi. Então eles se espalharam. Você vê que tem no Iraque, tem no mundo todo. E eles são assim muito unidos. Tanto é que quando nós viajávamos, nós cruzávamos com alguns guardas que eram da cultura berbere. E era assim, sabe? Uma festa. Uma festa. E eles convidam, né? eles, quando gostam de você. Eu comi cuscuz, rapaz, voltei desse tamanho. Todo domingo, toda sexta-feira. Engorda, cara. Toda sexta-feira tinha que ir na casa de um. Se não fosse, eles ficavam chateados. Tem que comer muito, né? Que pouco não pode. E eles são assim, muito assim, amáveis, entendeu? Carinhosos. Mas é um povo muito bom. Eles me ligam sempre. Eu já liguei até para eles. Que bom. Fiquei preocupado com o que houve lá, né? Com a gente fica sempre... Tem um monte de amigo, né? Sim, sim. Passou um ano? Passei um ano. Passei. Um ano Mas assim, pô, que cultura, né? Bom, e aí, termina aí pra Então, esse aqui é o símbolo do clube. O clube, anteriormente, ele era preto e vermelho. A camisa é preta, a camisa oficial deles é preta, mas eles jogam com a vermelha e branca. Entendi. Mas a preta, a torcida até cobra para jogar com a camisa preta. É mesmo? Entendeu? Uma torcida assim, fanática, doente. Eles atravessam... Rapaz, a torcida é uma mela propulsora do futebol, né? Não tem jeito, né? Eu acho que, eu sempre falo isso, você joga, futebol existe por causa da torcida. Na época do Covid, o futebol ficou feio, né? Sim. Pô, mas aí você chega lá, tu não dá nem pra tu andar na rua, né? É difícil. Eu ia jantar e os caras não queriam cobrar. Pô, é legal, né? Pelo carinho, né? Não deixava o árabe nada. Nada. Eu fui parado várias vezes pelos guardas lá.
E aí, Foi igual o Joel veio aqui. várias vezes, porque lá para mesmo, porque os caras querem arrumar um cascalhozinho. Né? O Joel falou que chegou em São Conrado, ele vinha com um rapaz amigo nosso aí o cara dirigindo para ele, quando chegou do lado, aí falou assim, não, deixa que a polícia parar, você abre o vidro. Aí quando abriu o vidro, o cara, é Uber? Aí quando virou pro lado, ô Joel, pô, aí o Joel contando, cara, é muito engraçado, né? Não, pode ir, porque o futebol dá essa Futebol essa possibilidade, abre portas, né? Abre portas. Então acho que essa camisa aqui é uma camisa que eu guardo com muito carinho, porque é uma camisa que simboliza realmente Não vai fazer falta na sua... De maneira nenhuma, collection? de maneira nenhuma. Acho que eu estou dando uma pessoa que realmente eu tenho certeza que vai cuidar. Não, pô, eu tenho uma coleçãozinha lá, já mais uma para minha coleção, obrigado. Então aqui é Hassania Union Sport Atlético. Hassania Union Sport Atlético. Beleza, vou guardar com todo carinho. Tá vendo aqui as letras? Sim. Olha aqui, isso aqui é que vai ser a letra agora que os meninos vão aprender. Quer dizer, vai mudar toda a parte cultural, né, do país, né? Que legal. Bom, Paquetá, meu irmão, eu gostaria de conversar contigo mais 50 horas, mas não dá, porque... o papo é extenso, né? Se nós... Não, mas você, todo mundo, o professor Lanceta veio aqui, tá ali, nosso querido professor Lanceta, ficou aqui, não dá vontade de acabar. Eu te agradeço muito. Agradeço a HomeBet, esse patrocinador aqui, e a bola é o melhor brinquedo do mundo. Dá uma olhada para cá, galera, ó. Bola de futebol, bola oficial, esse material aqui. Sabe quem está dando essa bicicleta aqui? É o Ronaldinho Gaúcho, amigo, olha só. Então, material muito bom, de boa qualidade. Eu estou querendo abrir uma escolinha para mim, vou botar essas bolinhas lá, vai ser legal. Você está convidado para comparecer com o seu netinho lá. Vamos lá. Então tá bom, Paquetá, muito obrigado. Não, eu que agradeço, Arthur. Cara, você é um irmão. Primeiro pelo estar com você já é... Obrigado. Já é uma satisfação, né? A gente está aqui. Segundo, pelo convite, né? Da gente poder trocar essas ideias, essas experiências, né? Que você... cara também que a gente admira muito. Obrigado. E tem uma experiência assim muito vasta, né? Obrigado. E a gente vai fazer aquela troca de ideias, né? É legal. Você vai provar Coreia. Como é que é Coreia? Eu sempre ligo para os caras assim, você é um professor que já foi em todos esses lugares aí, que sempre nos dá assim os caminhos das pedras. É um prazer, cara. É tão bom conversar de futebol e conversar de cultura, porque... Eu agradeço muito a Deus pela oportunidade de trazer, eu sempre me dirijo àquela câmera ali, para trazer essas pessoas aqui, eles vêm com carinho, ninguém me cobra nada, ninguém me pergunta nada, sento aqui com toda a disposição, com toda a disponibilidade, tá chovendo pra caramba lá fora, logicamente que é lá fora, ele veio, botou o carrinho dele lá e tal, papo. Então, sabe, eu tenho que agradecer muito a Deus por essas pessoas boas que têm passado aqui esse momento aqui comigo, nesse estúdio tão maravilhoso que a gente tem. Rodrigo, mais uma vez, obrigado. Professor Lanceta, um beijo no coração. Mais uma vez, irmão. Obrigado. Obrigado, Rodrigo, aí de estar assistindo a nossa palestra, está acompanhando, está dando esse suporte importante aí para a coisa mais uma bem. vez, muito grato ao HomeBet, a galera que me apoia aqui. Daqui nós vamos lá em cima, agora que tu vai conhecer a HomeBet. Não, mas você vai me pagar sim, vai pagar aquele café que você prometeu. Vamos lá para baixo agora. Um abraço, gente. Fiquem com Deus. Daqui a pouco nós estamos de volta com mais um belo convidado, com o nosso internauta comparecendo aqui no Fala Treinador. E não se esqueça de se inscrever no meu canal, dá o like, compartilhe com seus amigos e vem para cá com a gente para participar e me ajudar a fazer esse bebê virar um grande personagem no futebol brasileiro, que vai repercutir tudo aquilo aqui, toda a cultura de pessoas como meu amigo Paquetá tem, para trazer informações lá de fora do país e coisas daqui de dentro que você não sabe, se vai saber só aqui no Fala Treinador. Grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau.